posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo chão. Planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Boas novas tua lida. Se você tem entre 25 e 45 anos de idade e você ainda Boa noite, irmãos. Mais uma noite nós estamos reunidos para adorar o nome do nosso Senhor. E pela graça de Deus, Ele nos deu essa ferramenta que é a internet, mesmo no momento em que nós temos que ficar em casa, mas nós podemos juntos adorar o nome do Senhor. Vai ser projetado para você agora o nosso primeiro texto, um texto que nós vamos ler para o nosso momento de adoração, que é o texto de Miqueias, capítulo 5, dos versículos 2 até o versículo 4. Está projetado agora na sua tela. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura que eu farei. E lá diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz.
Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Irmãos, que maravilhoso saber que o profeta Miqueias, muitos anos antes mesmo do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele profetizou que nosso Senhor, ele viria de Belém. Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, mas dela sairia aquele que reinaria em Israel. Dela sairia Jesus Cristo. E agora, no momento de adoração, nós vamos cantar o hino número 230, o hino Adoração. Fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. E em glórias a vida nos dá sempre eterna. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Irmão, vamos agora, no momento de adoração ao Senhor, orar, agradecendo a Ele porque Ele nos enviou Cristo Jesus, para que vivesse, para que andasse nesse mundo, para que morresse por nós e tomasse nossas dores. Senhor, nós somos gratos a Ti, te louvamos e te adoramos porque o Senhor enviaste Cristo Jesus.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou homens, ó Pai Santo, para profetizar da vinda do seu Filho. E sabemos, ó Pai, que aqueles que viveram naquela época, apesar das dúvidas que eles tinham as Escrituras para poder testificar que Cristo era verdadeiramente o Messias, ó Senhor. E obrigado, ó Pai, porque hoje a Tua Escritura nos revela, e também o Teu Santo Espírito nos revela, nos confirma a vinda do Teu Filho amado Cristo Jesus, que morreu por nós, que tomou os nossos lugares, e hoje tomou o nosso lugar. E hoje nós Te adoramos, ó Senhor, porque temos nosso Redentor e Salvador junto conosco. Obrigado, ó Pai, nós Te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, agora no momento de confissão de pecados, nós vamos ler o texto que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 2. O texto está projetado para você também. Nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 8 desse texto de Jeremias. E lá diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para que de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntarem: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermo e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Irmãos, que triste cena, que triste realidade que é profetizada pelo profeta Jeremias. O povo de Jerusalém que recebeu a lei do Senhor, que recebeu a instrução do Senhor, chega um momento em que eles não mais se lembram do Senhor, a ponto de os sacerdotes dizerem: Onde está o Senhor? Eles não conheciam mais a lei, eles não tratavam mais da lei. Que triste isso, meus irmãos. E que triste quando nós também erramos e nossas atitudes mostram que nós não tememos ao Senhor. Apesar de que com nossa boca nós dizemos que nós tememos ao Senhor, mas muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, elas não dizem que nós tememos ao Senhor. Então agora é o momento para nós confessarmos o nosso pecado. Confessarmos a Deus os nossos pecados. E primeiramente cantando o cântico Louvores a Cristo, o cântico de número 100 do nosso cenário. Minha alma sem demora, venha Cristo celebrar, e os louvores do seu nome exultante publicar. Vem minha alma, sua graça proclamar. Minha condição tão triste conheceu o Salvador, que do céu desceu à terra para ser meu Redentor. Oh sublime é seu grande e santo amor. Meus pecados carregando no madeiro em meu lugar, foi Jesus
Cristo carregou os nossos pecados na cruz. Vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados, porque mesmo tendo levado nossos pecados na cruz, nós temos que levar uma vida de dignidade, uma vida de santidade na presença do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti perdão, ó Pai, porque tantas vezes temos falhado contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque mesmo olhando muitas vezes para a cruz do Calvário, sabendo o sofrimento, Senhor, sabendo tudo aquilo que Cristo passou por nós, quantas vezes nós falhamos e erramos. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida de santidade, uma vida na Tua presença para a glória do Teu santo nome. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, Senhor, o pecado dos meus irmãos, ó Pai Santo, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida digna na Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para Cristo Jesus e assim temos transformação de vida. Sabemos, ó Pai, que somente quando nós olhamos para a cruz, somente ainda com a força do Teu Santo Espírito, ó Pai, nós podemos buscar uma vida de santidade para não pecar contra Ti. Por isso, Senhor, nos ajuda para o louvor da Tua glória e em nome de Jesus que eu peço. Amém. Agora, no momento de consagração e gratidão ao nosso Deus, nós faremos a leitura do Salmo de número 147. Mais uma vez, você pode acompanhar na sua tela este Salmo, o Salmo de número 147, e que diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado, ele pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graça. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as tuas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoraram os seus preceitos. Aleluia. Irmãos, esse é o Deus que foi revelado para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém. E esse é o Deus que é revelado para nós hoje. E nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem se revelado a nós, porque Ele tem cuidado de nós. E nesse momento de consagração e gratidão, também é um momento que nós, se estivéssemos reunidos, nós poderíamos ofertar e dizimar na casa do Senhor, que faz parte do momento de culto. E você também pode fazer isso, mesmo à distância, procurando nosso irmão presbítero André. E também nas mensagens que nós passamos logo no início do nosso culto, tem ali o número da conta da igreja. Você pode dizimar e ofertar. E agora nós vamos continuar nosso louvor ao Senhor com cânticos com nossos irmãos Felipe e Jéssica. Boa noite, irmãos. Vamos cantar alguns louvores agora e os irmãos cantem com a gente. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
sem que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi,
ver a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, nós hoje iremos dar prosseguimento na exposição da carta de João. Na semana passada, o nosso pastor ele terminou no versículo 24 de capítulo 7 de João. E hoje nós estaremos meditando a partir do versículo 25 até o versículo 35 do 36 do Evangelho de João. E lá, agora está projetado para você na sua tela agora aí, o texto, e lá diz assim: diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque não era ainda chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua Santa Palavra e agora iremos expô-la, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, me ajudar a falar fielmente da Tua Santa Palavra e ajudar os meus irmãos, ó Pai, a compreenderem aquilo que provém do Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que assim nós possamos ter uma vida que glorifica o Teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em um momento em que até aqueles que não conhecem nada de inglês, da língua inglesa, eles sabem o que significa duas palavrinhas em inglês: fake news. Eu tenho certeza que você já viu na sua mente o que são os fake news. Fake news são falsas notícias de tudo quanto é tipo de notícia que você pode imaginar. Mas agora com relação ao momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento de pandemia, um momento que nós temos que ficar em casa, um momento que nós estamos preocupados. E vem várias notícias falsas com relação ao coronavírus, com relação ao Covid-19. Muitas notícias que são sim verdadeiras, que são para nossa prevenção, mas muitas delas que são notícias falsas. Só para poder lembrar um pouquinho aqui de quais são essas notícias falsas e que talvez muitas pessoas acreditaram, talvez muitos de vocês acreditaram, talvez muitos ainda acreditam nessas falsas notícias, nessas fake news, e que talvez ainda preguem como se fosse uma verdade absoluta.
Uma delas é que o pessoal, eu me lembro que chegou a se comentar muito que quem toma muito café evitaria o coronavírus. E aqui eu fiquei lembrando aqui que o Pedro, filho do pastor, talvez, ele está até aqui do meu lado aqui, talvez ele não pegaria coronavírus, porque cada vez que ele vai tomar um golinho de café é um copo cheio. Então, veio essa fake news, essa falsa notícia de que quem tomava café evitava o coronavírus. Uma outra é que essa eu confesso que eu acreditei durante algum tempo. Diziam que se você prendesse a respiração, puxasse muito forte o ar e prendesse a respiração por 15 segundos, e se você não começasse a tossir depois desses 15 segundos, era porque você estava bem, você não estava com coronavírus. Agora, se você começasse a tossir, procura um médico, que é bem capaz que você esteja com coronavírus. E essa também foi uma falsa notícia que depois os médicos disseram que não tem nada a ver, que é uma mentira. Então, mais uma fake news. Uma outra que eu acho que vocês vão se lembrar também muito bem, saiu nas redes sociais essa fake news dizendo que as correspondências que nós recebemos da China, elas poderiam chegar aqui contaminadas com o coronavírus, com o Covid-19. Então muitas pessoas começaram a ficar com medo de receber algumas postagens, algumas coisas que compraram da China. Então, aquilo que vinha da China para outros locais, por vir da China, poderia chegar com o coronavírus. E nós vimos que também isso era mais uma fake news, mais uma mentira. E eu queria encerrar dizendo mais uma fake news com relação ao Covid-19. Isso, uma fake news entre o povo de Deus, entre aqueles que dizem servir ao Senhor. Eu me lembro que quando começou essa pandemia, quando começou nós temos que nos preocupar em usar máscara, em usar álcool gel, lavar as mãos. Eu me lembro que eu cheguei para um rapaz que diz cristão, e nós não estávamos pegando na mão ali na empresa ali, porque na empresa onde eu trabalho diziam que não podia pegar na mão, e a gente não faz isso hoje, para poder evitar. Mas ele me disse na frente de todas as pessoas, o Deus ao qual eu sirvo, ele não permitirá que eu pegue essa doença. Então ele quis me dizer aquilo na frente de várias pessoas para poder dizer, o Deus que eu sirvo não vai permitir que eu tenha essa doença. E por que é uma fake news? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós passaremos por tribulações neste mundo. Nós não estamos livres de passar por doenças nesse mundo. Pelo contrário, muitos cristãos morreram com doenças. Morreram no campo missionário. Morreram levando o evangelho porque contraíram doenças. Simon é um exemplo disso. O fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, uma fake news que muitos cristãos, infelizmente, têm como verdade. Mas todas essas fake news, mesmo sendo falsas notícias, e mesmo essas pessoas hoje tendo uma quantidade enorme de fontes de informações confiáveis para poder conferir se aquilo é verdade ou não. Nós temos órgãos de Ministério de Saúde que nos dão quais são as verdadeiras informações com relação à Covid-19. Nós temos hoje muitas informações verdadeiras em nossas mãos. E mesmo com todas essas ferramentas, muitas pessoas preferem crer nas fake news, espalhar as fake news e propagar essas fake news. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu trouxe essa ideia do fake news para o nosso texto de hoje? Porque no nosso texto de hoje, o que nós observamos é o mesmo. As pessoas que estavam lá estavam propagando falsas notícias com relação a Cristo Jesus. A cidade de Jerusalém. Nós vimos nas pregações anteriores que os mestres da lei, as autoridades da lei judaica estavam propagando coisas contra o nosso mestre. Agora, a cidade de Jerusalém começa a propagar mentiras com relação ao nosso mestre. E é interessante que nós vemos que ali se eles fizessem uma investigação a fontes fidedignas, as escrituras, eles veriam que eles estavam errados em propagar falsas mentiras com relação ao nosso mestre. E na semana passada, então, nós observamos que havia uma discussão de Cristo com relação à cura do sábado. Nós já vimos aqui também que houve uma discussão, uma incerteza com relação a quem era Cristo Jesus, no meio do povo, no meio dos religiosos. Mas hoje nós vimos que eles chegam na cidade de Jerusalém. E o primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos hoje, e eu vou fazer novamente a leitura dos versículos 25 ao versículo 29, que é a cegueira obstinada dos incrédulos. E lá diz assim: diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis onde eu sou.
E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, o nosso primeiro ponto é exatamente esse, a cegueira obstinada dos incrédulos, dos versículos 25 ao versículo 29. O que nós encontramos aqui nesses versículos é exatamente essa cegueira obstinada dos homens ali da cidade de Jerusalém. Alguns cidadãos ali da cidade de Jerusalém entraram em controvérsia entre eles a respeito de Cristo Jesus. E agora nós não estamos mais falando, como foi nas semanas passadas, dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. Mas nós estamos falando agora de moradores da grande metrópole, da grande cidade de Jerusalém. Contudo, aqueles homens, apesar de não serem mestres da lei, apesar de não serem doutos na lei, como muitos dos teólogos daquela época, esses homens eles possuíam um espírito crítico. Eles tinham um espírito de alerta. Mas não só isso, eles também tinham um espírito irônico. Por quê? Estavam cientes ali que existia uma revolta contra Cristo Jesus. Havia uma revolta por parte dos religiosos daquela época contra Cristo Jesus. Eles tinham determinações contra Cristo Jesus, eles queriam matar a Cristo Jesus. E é por isso que, no texto que nós lemos, eles se admiraram dizendo: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem? Então, olha só, aqui é um pingo de ironia aqui da parte dos moradores de Jerusalém. Ué, mas eles não querem matar a Jesus? E por que deixam ele falar, então, agora, abertamente? E, mais uma vez, o evangelista João, o apóstolo João, ele nos descreve a situação aqui com conhecimento de causa. Ele conhecia os religiosos daquela época. Eles sabiam quem eram os homens que estavam acusando Cristo Jesus. E no judaísmo, aqueles os quais sabiam que existia uma heresia sendo pregada, alguma distorção da lei, significava que eles tinham que se intrometer naquilo que estava acontecendo. Eles tinham que interferir naquilo que estava acontecendo. Este era o compromisso daqueles que eram entendidos na lei do Senhor. Eles tinham que julgar, eles tinham que realmente tirar aqueles que... Eles tinham que objetar imediatamente contra aqueles que ensinavam algo que não era permitido. E é por isso que o povo da cidade pergunta: mas não é esse aquele que o povo, os religiosos querem matar? Não é esse aquele que os religiosos querem prender? Então como que deixa ele pregar agora abertamente? Como que eles permitem que Cristo Jesus fale abertamente e não falam nada para Cristo Jesus? E com um pouco de ironia, aquelas pessoas somente podem chegar à seguinte explicação para esse fato: porventura, reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Então eles chegam a essa conclusão lógica aqui. Essas pessoas, é claro que eles tinham uma simpatia por Cristo Jesus. Eles nutriam uma simpatia por Cristo Jesus. Afinal, ele estava pregando ali no meio daquele povo. Estava pregando no meio daqueles homens que queriam matar ele. E pregando ali com firmeza. Mas apesar de ter uma simpatia por Cristo Jesus, eles negam que ele era o Messias. Tanto que no versículo 27 que nós lemos aqui, ele diz assim: nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. Irmãos, agora voltando um pouco para a ilustração que eu falei aqui no começo. Eles fazem duas afirmações errôneas com relação a Cristo Jesus. Não existia fake news naquela época ainda, esse negócio todo que nós temos hoje, mas eles fazem duas fake news, duas mentiras, duas falsas informações com relação a Cristo Jesus. O versículo 27, como eu acabei de ler de novo aqui, quando eles dizem ali, quando eles declaram que eles sabiam de onde Cristo era, eles queriam dizer que Jesus ele tinha vindo da Galileia. Eles queriam dizer que ele era um homem galileu, então que ele não poderia ser o Cristo, porque veio da Galileia. Porém, o fato que nós sabemos é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu em Belém. Nós sabemos que legalmente ele pertencia à tribo de Judá. Nós sabemos também que pela história, pelo relato bíblico, que Maria e José, eles faziam parte da linhagem de Davi. Tudo aquilo que no Antigo Testamento foi profetizado com relação ao Cristo que viria. Tudo aquilo que foi profetizado com relação ao Messias que encarnaria. Cristo Jesus cumpria todas aquelas coisas, mas eles falam que Cristo Jesus, ele era um galileu. As pessoas, elas não foram capazes de enxergar a verdade sobre Cristo Jesus, porque elas haviam ficado cegas e julgavam esses fatos mentirosos, essas fake news, como fatos irrefutáveis. Quem é este homem
que veio da Galileia. Quem é este Galileu para poder dizer que é o Messias? Sem dúvida, irmãos, eles descobririam quem era o verdadeiro Messias, quem era o verdadeiro Cristo, aquele que se proclamava Cristo, se eles procurassem com sinceridade. Se eles procurassem na fonte fidedigna, a Escritura Sagrada. Como nós lemos aqui na nossa liturgia, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que de Belém veria o Messias. E sem falar também que era muito comum para aquele povo naquela época estudar minuciosamente ali a genealogia de cada um dos judeus. Eles sabiam quem era cada um, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, até chegar em Abraão. Eles tinham essa árvore genealógica e eles poderiam fazer esse estudo com relação àquele que se dizia o Cristo, com relação ao nosso Senhor e Salvador. Mas essa ignorância de afirmar de onde ele tinha vindo como um Galileu é que torna aqueles homens indesculpáveis, porque eles não verificaram quem era o nosso Senhor. Mas o segundo erro também que eles afirmam aqui no versículo 27. Eles afirmam que ninguém saberia de onde veria o Messias. E aqui mais uma vez eu quero lembrar o texto, novamente de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que nós lemos na nossa liturgia, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós vemos que é muito claro, o profeta Miqueias deixou claríssimo que quem viria, o Messias viria de Belém. E é tão claro que em Mateus, no capítulo 2, versículo 5, quando os magos estão indo atrás do menino Jesus, quando os magos estão indo atrás do Messias, e Herodes o questiona aqueles magos, aonde eles vão? Onde eles vão encontrar o menino Jesus? E os magos, lá no capítulo 2 de Mateus, versículo 5, dizem assim: Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Esses homens sabiam que o Messias veria de Belém. Tanto que no versículo 41 e 42 do capítulo 7, lá é dito assim: Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não, diz a Escritura, que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi. Então eles sabiam, eles tinham as Escrituras. Chega mesmo até ser absurdo pensar que eles haviam esquecido de uma tão grande profecia, ou algo tão maravilhoso, algo que eles tanto esperavam, e eles haviam se esquecido desta profecia. Mas ao que parece aqui, o que nós olhamos para esse texto bíblico é que eles acharam inconveniente lembrar-se dessa profecia naquela ocasião. Eles acharam que naquele momento era inconveniente eles se lembrarem que o Messias, que o Cristo viria de Belém. E bom, trazendo um pouco agora para os nossos dias. Como é triste constatar que com frequência a memória dos homens depende muito daquilo que convém para cada um deles. A memória do homem muitas vezes convém somente lembrar aquilo que convém para ele, que vai ser favorável a ele naquele momento. E essa é uma enfermidade espiritual. É uma enfermidade muito grave e uma enfermidade comum entre nós, seres humanos. Nós muitas vezes nos lembramos, nós nos esquecemos daquilo que nos desagrada e nos lembramos somente daquilo que nos convém. Muitas pessoas em nossos dias, elas se mostram tão cegas em sua maneira de viver, quanto aqueles judeus, aqueles cidadãos judeus, aqueles homens de Jerusalém o fizeram. São pessoas que fecham seus olhos para aquilo que é básico, para aquilo que é óbvio do cristianismo. Pessoas que não querem saber as verdades do cristianismo. Elas fingem muitas vezes não compreender, e elas fazem isso porque elas não querem largar mão do seu pecado. Porque elas não querem abrir mão daquilo que a faz feliz naquele momento, que são os seus pecados. Coisas tão necessárias, tão básicas para a nossa salvação. E as pessoas fecham os seus olhos para essas coisas por causa dos seus pecados. Então muitas vezes as pessoas creem naquilo que elas somente querem. Elas não creem naquilo que elas não gostam, porque elas não querem mudar a sua vida de pecaminosidade. Mas uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, é que Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração. E essa fala desses homens aqui, dizendo, não, mas será que esse aqui é realmente o Messias? Mas ele não é um Galileu?
A fala desses homens aqui chega até Jesus Cristo. E ele conseguia ler essa mensagem, ele conseguia ouvir essa mensagem, não somente vinda da boca desses homens, mas também no rosto deles, na feição deles, eles viam que na vida deles estavam negando a Cristo Jesus. E seja como for, se ele ouviu em palavras, ou se ele viu na atitude daqueles homens a negação de que ele era o Messias. Nós vemos aqui no versículo 28, do nosso capítulo 7, que ele diz assim: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. No meio do ensino, ali na sinagoga, Jesus ele se levanta e talvez como alguém que gritando em voz muito alta, ele exclama essas palavras que eu li no versículo 28. Jesus ele enfrenta aqueles homens ali com profunda seriedade. Ele enfrenta aqueles homens reconhecendo a superficialidade deles em professar quem era Cristo Jesus. E que apesar disso, logo, ele professando quem ele era, dizendo quem ele era, aqueles homens descartariam outra vez quem era verdadeiramente a Cristo Jesus. E diriam novamente que ele era um homem vindo da miserável Galileia. E não reconhece que ele é o Cristo que veio para salvar o homem dos seus pecados. O que está em jogo aqui não é somente o mistério de quem é Cristo Jesus. É claro que está aqui em jogo esse mistério de quem é. Ele é verdadeiramente um Deus ou ele é um mentiroso, um charlatão? Então aqui está em jogo isso, mas também para os ouvintes dele está em jogo a vida e a morte. Crer em Cristo Jesus para termos vida eterna, ou não crer nele como um charlatão, como alguém mentiroso para experimentar a morte eterna. E aqui Jesus os confronta aqueles homens, como se perguntando: a mera informação de que eu vim da Galileia vos basta? Vocês sabendo que eu vim da Galileia, ouvirem que eu vim da Galileia, ouviram uma fake news sobre mim, isso para vocês basta? Vocês não vão olhar nas Escrituras? Vocês não vão investigar quem eu sou realmente? E talvez uma outra pergunta que Jesus quis dizer para eles aqui também foi: pensais que em vossa inteligência e conhecimento humano podeis analisar facilmente quem eu sou? Ou seja, vocês são limitados. E vocês conseguem, acham que com o seu conhecimento, com aquilo que vocês receberam, que vocês ouviram, vocês acham que vocês conseguem analisar quem eu sou realmente? Na verdade, o que nós vemos aqui na parte B do versículo, ele diz assim: e não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus Cristo ele diz que veio porque ele foi enviado. E é interessante que Jesus Cristo ele faz essa afirmação no templo. Ele estava ali pregando para os fariseus, estava pregando para os saduceus, pregando ali para os escribas, para o povo de Jerusalém, no templo. E era o templo era o lugar em que cada judeu ele representava o único local da presença do verdadeiro Deus. Esse era o significado do templo para o judeu. O lugar de habitação de Deus, o lugar onde eles buscavam o verdadeiro Deus. E é interessante que nós vemos que isso aqui não está, como eu já disse aqui, não está sendo dito somente para os homens da cidade, como ele está no templo. Isso aqui está sendo dito para as autoridades daquela cidade. Ou seja, fariseus, escribas, saduceus, os homens que interpretavam as Escrituras. Jesus, porém, aqui no versículo 29, ele aumenta aqui a revolta daqueles homens. Olha o que ele diz no versículo 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus está novamente aqui atribuindo a si mesmo um relacionamento extraordinário com Deus. Como uma pessoa pode ousar entrar no templo, onde os homens achavam que conheciam o verdadeiro Deus, mas que na verdade não conheciam. Então como que pode um homem entrar ali de uma maneira ousada da parte de Deus e dizer que ele veio da parte de Deus? Como eu já falei aqui, isso era uma presunção, uma blasfêmia da parte de Cristo Jesus, para deixar aqueles homens furiosos. Ou então, aqueles homens tinham que reconhecer que Cristo era o verdadeiro Deus, e tinham que se prostrar diante dele e dizer: meu Senhor e meu Deus, rendendo-se a ele sem restrições. E a pergunta que fica para nós nesta noite é: quem é Jesus para você?
Jesus para você é como para aqueles fariseus, escribas e saduceus, que para ele era um homem lunático, um homem que era um blasfemo, que falava em nome de Deus? Ou para você o Cristo, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, aquele a quem você entregou a sua vida e por ele você vive? Quem é Jesus Cristo para você? Que Jesus Cristo para nós, que Cristo para nós possa ser o verdadeiro Deus e Salvador das nossas vidas, e não como para aqueles hipócritas, para aqueles fariseus, para aqueles saduceus daquela época, que tinham Cristo como alguém lunático. E aqui nós chegamos ao segundo ponto da nossa mensagem. O segundo ponto da nossa mensagem é: a mão de Deus prevalecerá sobre os seus inimigos. Nos versículos 30 a 32 diz assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então o que nós vemos agora, nesse segundo ponto da nossa mensagem, é a mão de Deus prevalecendo sobre os inimigos. Os judeus incrédulos, eles procuravam prender o nosso Senhor. Tanto que no versículo 30 diz assim, que nós já lemos aqui: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Esse versículo aqui nos ensina que Cristo Jesus, ele sofreu por livre vontade. Ele se entregou por amor. Ele se entregou porque ele amou um povo, o povo escolhido de Deus. Ele foi crucificado não porque ele fosse incapaz de evitar a crucificação, mas ele foi crucificado para levar os nossos pecados na cruz, para morrer em nosso lugar. Ele morreu não porque a sua morte era inevitável, mas ele morreu para poder realmente entregar a vida em nosso lugar. Ninguém poderia ferir ao Senhor, o Senhor da glória, se do alto não fosse concedido poder. E se ele morreu numa cruz, se ele foi crucificado, se ele foi morto, é porque do alto foi permitido. É porque Deus assim permitiu. Tudo estava no controle e na permissão do Pai. A crucificação fazia parte dos propósitos eternos da Trindade. Na eternidade, a Trindade se reuniu e realmente resolveu que Cristo viria e morreria em nosso lugar. Nós, como servos de Cristo Jesus, nós precisamos guardar muito firme essa mensagem em nosso coração, esse ensinamento em nosso coração. Porque quando nós passarmos por momentos difíceis, nós temos que nos lembrar que nada acontece neste mundo sem a permissão do nosso Pai. E isso deve trazer conforto, deve trazer alegria aos nossos corações. Saber que tudo está no controle do nosso Pai. Até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça, como diz a palavra do Senhor, todos eles são contados pelo nosso Deus. Todos eles. Então tudo está no controle do nosso Pai. Isso quer dizer que nenhum mal ele pode nos atingir, a menos que o próprio Deus ache isso conveniente. A menos que seja para a sua aprovação, a menos que seja para você ser aprovado lá na frente. Portanto, seja qual for a cruz que você esteja passando agora, seja qual for a cruz que você tenha que carregar agora, você pode afirmar com toda certeza que nenhum mal, nenhuma autoridade, esse mal teria sobre você se de cima não fosse dado, se pelo Pai não fosse permitido. Irmãos, isso deve nos animar, deve me animar e animar a cada um de nós a prosseguirmos no nosso serviço com toda a confiança, confiando no nosso Deus. E se necessário for sofrer, nós vamos sofrer neste mundo, mas que seja reconhecendo essa verdade. Que seja reconhecendo a verdade que Deus tem todo o controle em suas mãos. E por falar em controle em suas mãos, o salmista, no Salmo 31, no versículo 15, ele afirma lá: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Mão essa que o salmista aqui reconhece, que governa todas as coisas neste mundo. Mãos essas que não cometem engano. Por mais que você possa estar passando por uma situação em que você possa pensar que Deus tirou os olhos de você, que Deus perdeu o controle, mas saiba, nós vemos nas Escrituras que é muito claro que Deus, ele jamais perde o controle de nenhuma situação e de nenhum momento. E é nesse controle das mãos de Deus que nós podemos descansar. É nesse controle que nós podemos ter a nossa segurança. E agora, avançando um pouco no nosso texto, nós podemos falar um pouco sobre a fé em Cristo Jesus.
Esses homens aqui, apesar de toda a incompreensão, de todas as resistências e de todo o medo que eles tinham, apareceu ali uma fé em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 31 do nosso texto, diz assim: E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura sinais, maiores sinais do que este homem tem feito? Então o versículo 31 nos diz aqui que alguns creram ali em Cristo Jesus. Muitos dentre a multidão creram em Cristo Jesus. É óbvio que essa fé aqui, nós temos que dizer que não foi uma fé que foi adquirida pela palavra de Jesus, mas na verdade eles olharam para os sinais que vinham de Cristo Jesus, os milagres que ele fazia, aquilo que ele fazia que era tão extraordinário, tão maravilhoso. Olhando para isso, alguns tiveram fé, alguns creram em Cristo Jesus. Então, entre o povo, se pensa e julga de uma forma muito mais simples do que os religiosos. Porque os religiosos, eles olham para os milagres, eles olham para tudo aquilo que Cristo fez. Mas o que eles querem? Perseguir Cristo Jesus. Querem crucificar Cristo Jesus. Querem prender Cristo Jesus. Querem açoitar a Ele. Mas aquele povo olha para Cristo e vê nele um homem que opera vários milagres. E isso traz uma fé ao coração daqueles homens. O povo aqui foi um pouco mais realista, um pouco mais lógico ali no seu raciocínio. E tanto que nesse versículo 31 que eu acabei de ler novamente, eles pensam, será que quando Cristo vier, ele fará muito mais milagres do que esse que se diz ser o Cristo agora? Será que ele terá muito mais milagres do que esse? Então por que então ele não poderia ser o próprio Cristo, já que ele tem tantos milagres? Então esse é o raciocínio lógico ali daquele povo. No entanto, o povo, ele não chega a captar com clareza aquilo quem realmente Cristo é. Ele não consegue captar com clareza que Jesus Cristo ele é o Messias. Porque apesar de toda essa fé que eles declararam aqui, que muitos tiveram fé, ao mesmo tempo eles dizem no versículo 31, quando porém vier o Cristo. Então eles têm fé que aquele homem era um homem diferenciado, mas ainda estavam esperando vir o Cristo. Porém aqueles opositores de Jesus, eles veem que essa fé, mesmo sendo uma fé não tão firmada ainda, mas eles veem que aquilo é algo ameaçador para eles. Os religiosos daquela época enxergam essa fé como algo ameaçador. Jesus poderia falar para eles absurdos, poderia falar para eles blasfêmias ali, mas enquanto ele estivesse sozinho, tranquilo. Mas agora o povo estava começando a se juntar a Cristo Jesus. O povo estava começando a olhar para ele agora com um olhar diferente. O povo estava começando a ouvir agora aquilo que ele tinha para dizer. E talvez na mente daqueles religiosos daquela época, se Cristo conseguisse ali adeptos entre o povo de Jerusalém, e se as pessoas começassem a seguir o Messias, começassem a seguir a Cristo, então agora sim, era necessário intervir. Agora nós precisamos crucificar este homem. Agora nós precisamos matar este homem. O que nós estamos presenciando aqui no capítulo 7 é somente um prelúdio dos acontecimentos que acontecem em João, no capítulo 11, a partir do versículo 47, que é a paixão de Cristo, e ele se entregar por nós, que vai levar definitivamente Cristo Jesus para a cruz do Calvário. Aqueles adeptos de Cristo Jesus no povo, eles ainda não ousaram se manifestar de uma maneira pública. Eles estavam ainda na deles, estavam crendo em Cristo Jesus, começando a acreditar naquele homem, mas não tinham coragem de se manifestar publicamente. Afinal, a convicção que eles têm ainda não é uma convicção clara. Eles ainda estavam dispostos a fazer uma confissão ali, mas não uma confissão aberta ainda para todas as pessoas. E literalmente, como nós lemos no versículo 32, eles murmuravam a respeito de Cristo. E diz assim, os fariseus ouvindo a multidão murmurar. Eles murmuravam a respeito de Cristo. Eles não proclamavam Cristo abertamente, mas eles murmuravam a respeito de Cristo Jesus. E isso lhes parece ser bastante perigoso, murmurar sobre Cristo Jesus. Porque agora o ódio contra Jesus não era somente dos fariseus, ou não era somente dos sacerdotes. Agora eles juntaram forças. Os líderes religiosos daquela época, que talvez em algum momento deixaram de se conversar, deixaram de andar junto, agora eles começam a andar junto para poder perseguir a Cristo Jesus. E nisso, eu quero agora destacar um pouco para nós o que é a verdadeira fé em ação. Nós vemos que aquele homem, eles começaram a ter fé em Cristo Jesus, mas não era uma fé verdadeira. Mas o que é a verdadeira fé em ação? E nós precisamos professar uma verdadeira fé.
Não uma fé como aqueles homens, saber, não, eu sei que ele fez grandes milagres. Eu sei que ele foi um homem bom. Ele não foi somente isso, ele foi o nosso Senhor. Ele foi o nosso Salvador. E eu falei que foi no passado, porque ele foi naquela época, ele continua sendo hoje nosso Senhor e nosso Salvador. E ele continuará sendo para todo sempre nosso Senhor e nosso Salvador. E nós precisamos colocar essa fé em ação. Essa fé que nós precisamos colocar em ação a nossa fé é reconhecer fatos sobre Cristo Jesus. É reconhecer que Cristo, ele é o Filho de Deus, que veio encarnado, ele veio ao mundo e se encarnou para poder tomar o nosso lugar. Ele é o Cristo que morreu pelos nossos pecados, sendo ressuscitado no terceiro dia. Todavia, a verdadeira fé colocada em ação é muito mais do que saber somente fatos sobre Cristo Jesus. Fé também é crer que são verdades, ter convicção deles em nosso coração, ter convicção dessas verdades em nosso coração. Não somente saber fatos de Cristo, mas ter essa convicção no nosso coração, a convicção de que Ele é nosso Deus, a convicção de que Ele morreu pelos nossos pecados, a convicção de que Ele encarnou para tomar o nosso lugar. E assim, a fé verdadeira é fundamentar toda a nossa vida nessas realidades. Tudo que você vai fazer, todas as ações que você vai tomar, você fundamenta nessas realidades. Isso quer dizer que nós temos uma maneira de nós nos livrarmos da punição eterna, a punição que nós merecemos por sermos pecadores, a punição que nos afasta de Deus. Ele nos forneceu o caminho. Cristo Jesus é o nosso caminho para nos livrarmos dessa punição que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Deus, ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele enviou seu Filho para sofrer a devida punição, a punição que nós merecemos.